boa noite, bem-vindos ao Falatório. Esta noite vou conversar com um escritor português, um homem cuja reputação o precede, uma reputação literária difícil e uma reputação humana também difícil, dizem. Chama-se ele António Lobo Antunes. Boa noite, António. O António acaba de publicar O Esplendor de Portugal, que é o seu 12º romance. Se nós lermos, eu vou mostrar a capa do livro para as câmaras. Entre os 12 romances que publicou, estou a dizer bem 12, qual a distância que vai do António Lobo Antunes, de Memória de Elefante, o primeiro, a este O Esplendor de Portugal? A ingenuidade, a maturidade? Eu penso que para alguém que se tenha dado ao trabalho, a tido a paciência de seguir o meu percurso, que era mais ou menos natural que este livro surgisse, como também será mais ou menos previsível o livro que virá a seguir. Porque desde o primeiro livro, eu penso que é visível através dos vários livros, há uma procura e uma evolução no sentido do maior despojamento formal, no sentido de ser o livro todo uma metáfora e não apenas e não semear o livro de metáforas, no sentido da retenção da informação, que foi uma coisa que eu aprendi muito tarde, que era muito importante no romance, etc. E de vários problemas técnicos. O que é que chama a retenção de informação? Isso é interessante. O termo não é meu, como é evidente. A retenção da informação é uma técnica romanesca primária, mas simplesmente eu só aprendi muito tarde e à minha custa, que consiste a partir de que livro? Em tu reteres o mais possível e dares a informação de uma forma lateral. Isso, em praticamente todos os grandes romances, todos os bons romances, todos os bons escritores utilizam essa técnica. Portanto, mas sabes, de qualquer forma foi qualquer coisa que eu aprendi muito tarde. Como aprendi muito tarde que, por exemplo, que a primeira versão contém dentro dela normalmente as soluções finais. Que é uma questão de trabalhares sobre essa primeira versão. Vou passar a tratar. Como é que trabalhas? Com uma primeira versão que vais modificando? Normalmente faço capítulo a capítulo, 2 versões de cada capítulo, o que é complicado, porque apesar do plano, tu ficas sem uma noção do livro, ficas com uma noção muito parcelar, não tens uma noção de conjunto. E depois começas a trabalhar, quando essa segunda versão está pronta, capítulo a capítulo, sobre a totalidade do romance. Normalmente há os escritores que acrescentam e aqueles que tiram, não é? Sei lá, Proust acrescentava, o Camilo acrescentava, o Essa acrescentava. Eu pertenço, a maioria dos escritores tiram. Tiras. Eu tiro. E que aquilo que acaba por aparecer será metade do que foi originalmente escrito. Em todo o caso, nestes 12 livros, há uma coerência do primeiro ao último e há uma ideia de Portugal. Aliás, este livro, que se chama precisamente O Esplendor de Portugal e que retira o título da letra do nosso hino, faz quase que uma síntese, no fundo, há um regresso novamente da África neste livro, como já havia contado em grande estilo nas Naus. Há uma síntese desse Portugal, que é um Portugal que está cá e que é um Portugal fechado, às vezes feio, e outras vezes lírico, mas lírico nos sítios onde menos suspeitamos que ele fosse lírico. Porque tu vais buscar o lirismo aos sítios mais estranhos, incluindo aos subúrbios, onde tu encontraste um lirismo que mais ninguém encontrou. Porquê este território? Que Portugal é este destes 12 livros? Para um tipo de temperamento e de personalidade como a minha, eu julgo que cada romance é uma síntese, um resumo, um relatório e contas do trabalho anterior e uma tentativa de ir mais longe no sentido técnico e formal do livro e também no sentido dos conteúdos, não é? Portanto, o que se passa com este livro, já nos outros, isso começa a aparecer, mas neste mais, julgo eu, é as personagens funcionarem como espelhos, não é? Já falámos sobre isso. E, portanto, tu puderes dar approaches sob vários ângulos das personagens, que permite, na minha ideia, uma maior profundidade narrativa e um aprofundamento maior dos caracteres e da vida. Mas essa também é uma das técnicas mais difíceis,
contar um romance através das vozes, das várias vozes. Exato. E também, se tu diminuires o número de personagens, por exemplo, o Manual dos Inquisidores tem muitas personagens. Eu cada vez tenho mais tendência a trabalhar com menos pessoas porque isto permite uma maior condensação. A mim, que enquanto leitor, gosto muito de romances grandes. O Portugal que te interessa é o Portugal contemporâneo, exclusivamente? Pós-colonial? É sobretudo no Portugal interior, com todas a vivência da África, que foi a minha e que me marcou-me profundamente. Toda a carga da infância, que aí aparece sob variedíssimas formas. Todo o problema da memória, da ligação da memória com a imaginação, da forma como com os anos a tua maneira de encarar a vida se vai modificando e como pouco a pouco tu começas a entender que há muito poucas coisas realmente importantes, muito poucas. Isto foi outra coisa que me pareceu tarde, porque eu tive uma adolescência muito comprida. Tive uma adolescência que durou praticamente quase até aos 30 anos. Até ir para a África, digamos. E julgo que foi a partir daí que eu... Sabes, eu acho que há um ponto em que a nossa experiência de vida e a nossa experiência de lidar com as palavras se juntam. E acho que isso vai durar em mim mais 5 ou 10 anos e depois será... começarei inevitavelmente a repetir-me se não tiver autocrítica suficiente para parar. Isso neste livro, pela primeira vez, a síntese ideal da vida? Foi o livro em que pela primeira vez me apaixonei por uma personagem, que foi a rapariga do fim, a filha da senhora que ocupava... Exatamente, a Clarice. Apaixonei-me muito por ela. E comoveu-me cada vez que ela, quando estava a ler o livro, isso em parte provavelmente diminuiu o meu sentido crítico, porque cada vez que ela falava comovia-me, soube muito bem ser mulher, a mim. Então, gostaste de meter na pele de uma personagem feminina. Mas isso é importante nos teus livros, se ela é feminina ou masculina, a personagem, se é um homem ou uma mulher que fala? Ultimamente eu penso que me agrada mais trabalhar com mulheres. Porquê? O que eu gostaria aquilo que eu estou a tentar fazer é apenas um livro só com mulheres, só com 4 mulheres, mais ninguém. E põe-te problemas muito curiosos. Como por exemplo? Bom, eu conheço alguns, mas dá-me exemplos. Porque te permite, sabes, eu fui educado numa casa só havia homens. À mesa era a minha mãe, o meu pai e 6 filhos, uma espécie de Branca de Neve e dos 7 anões. Minha mãe numa cabeceira, o pai na outra, nós à volta. Não havia primos direito, primas, isso começou a aparecer muito tarde. Os liceus e as escolas do estado onde eu andei eram... Não eram mistos? Exato. Portanto, depois havia tias e havia... Mas era um mundo masculino, porque os valores que o meu pai nos inculcava, ele foi determinante na educação dos filhos, eram primariamente os valores masculinos. Por exemplo, quando eu comecei a escrever desde que me conheço, e o meu avô, pai do meu pai, de quem eu herdei o nome, António Lobo Antunes, foram-lhe contar o terrível crime que o herdeiro escrevia. O avô ficou alarmadíssimo, mas como bom oficial de cavalaria resolveu tomar o assunto com muita coragem. E então chamou-me ao escritório, sentou-se, estou a vê-lo, meteu a boquilha, o cigarro dentro da boquilha, olhou para mim com severidade e perguntou-me: "És maricas?" Portanto, eu jurei-lhe que não, eu fico um bocado mais tranquilo, mas em todo caso deu-me imenso que pensar. Não sabia muito bem o que eram maricas na altura, ou em que sentido da palavra ele estava a falar, mas lembro-me de me ter todo examinado por dentro, a ver se haveria em mim qualquer coisa disso, porque o simples ato de escrever para ele já era uma coisa inquietante, sabes? É uma coisa de lembro-me da reação de outros tios, que também foi um bocado andar a fazer versos. Mas em compensação só tiveste filhas, quer dizer, anulaste a vantagem masculina. Sim, mas como é que eu ia te explicar? Eu penso que para a minha família era ótimo é ótimo que existam cogãs desde que não pertençam à família, estás a ver?
instaurava qualquer coisa de estranho e de pouco sério. E, no fundo, sei lá, durante o liceu, eu escrevia às escondidas, porque os meus pais queriam que eu estudasse, como é natural. E então tinha sempre o livro de física, ou de geografia, ou de história por baixo. Quando havia passos, trocava a ordem. E ainda hoje, continuo a escrever com um livro por baixo, como se alguém pudesse entrar em blocos, nos mesmos blocos pequeninos, como se alguém pudesse entrar e apanhar-me naquele ato semi... E continuas a escrever à mão, naquela letra miudinha? À mão, gosto da parte de bordado, gosto de desenhar as letras, gosto do contacto físico com o papel, gosto das correções. O bordado também é uma atividade feminina, não é? Não, às vezes eu penso que foi tremendo a concepção de arte dos românticos, não é? A concepção de arte que nós temos atualmente aparece com os românticos. A concepção de artífice era muito mais agradável porque havia um prazer artesanal, percebes? Que de qualquer modo se foi perdendo e que trouxe consequências terríveis, que é a procura do sucesso e a procura do êxito de uma forma completamente diferente do que era até o século passado. Mas tu gostas de ter êxito como escritor? Agora não entendi. Gostas de ter êxito, sucesso como escritor? Aprecias isso? Gosto e é inquietante. Gosto das duas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro-me sempre do Gide, que quando havia uma unanimidade ele dizia o que é que eu teria feito mal. E agora o que tem existido da parte da crítica, não falo de Portugal porque em Portugal não há crítica. Há pessoas que fazem recensões de livros, isso é uma coisa, ser crítica é outra. A unanimidade da crítica inquieta-me, porque a crítica é sempre conservadora. Porque enquanto o escritor ou o artista, de maneira geral, ambiciona o sucesso, o crítico ambiciona o poder. E todo o poder é conservador. Para além da atividade crítica ser muito complicada, porque implica três coisas, não é? Compreensão, explicação e julgamento. Deixando de lado o julgamento, porque aí entramos naquilo que o Kant chamava a fenomenologia do gosto, que é um fenómeno extremamente complexo. Sim, objetivo. O mau gosto, em regra, para as pessoas, mesmo para um crítico a sério, é o meu gosto, aquilo que não é o meu gosto, é que é o meu gosto. Depois o problema da compreensão e o problema da explicação. Nesse caso, só para acabar o problema do julgamento, o bom crítico é aquele que propõe aos seus leitores um julgamento, mas dando a eles a liberdade de fazerem outro julgamento. E a profissão de crítico, ou o métier, é tremenda, porque há grandes críticos na Alemanha, por aí fora, na Suécia, nos Estados Unidos, e não são conhecidos nos outros países, enquanto escritores medíocres são-no. Já reparaste? Isto é tremendo porque limita muito o poder dos críticos. Quem é que em Portugal nunca ninguém ouviu falar no Lundqvist, que era o grande crítico sueco deste século? Ninguém conhece o nome do Wolfram Schütte, do Jean Clémentin, por aí fora, enquanto conhecemos escritores com muito menos, que sabem muito menos literatura, que escrevem muito pior e que têm muito menos importância do que estas pessoas. Mas achas que isso gera no crítico um sentimento de inveja, de ressentimento, de amargura? O problema da crítica é que eles são, tirando casos como o caso do Ariel Dorfman, em parte o Jean Clémentin, em parte o Lundqvist que morreu, são opinion makers no seu próprio país apenas. Mas achas que o crítico faz uma tentativa de usurpação do trabalho do escritor? Eu não entendi. Achas que o crítico às vezes tenta usurpar o trabalho do escritor? Com certeza. Substituir-se? É evidente que sim, claro que sim. E nesse sentido é um autor falhado? Claro que sim. Agora, a compreensão talvez seja a parte menos complicada para uma pessoa que saiba de literatura, porque a literatura é muito complicada, de facto. É muito complicada. E é tão complicada que é dramático ser ensinada nas universidades da maneira como é. Quer aqui, quer nos outros países. Mas depois a parte da explicação é tremenda. E depois repara os tremendos erros que grandes críticos fizeram. Por exemplo, cada vez que a George Eliot publicava um romance, a Quarterly Review arrasava completamente, não é? As primeiras críticas que saíram ao romance de Emily Bronte, a forma como o Thackeray foi recebido, a forma como o Gide rejeitou Proust. Vamos fazer aqui um intervalo e já voltamos para falar do António Lobo Antunes e da crítica, mas desta vez da crítica em Portugal. Até já.